Nossa, eu vou ter que ser cirúrgico nesse vídeo aqui pra não levar um hate, né? Pois é. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes e você que tá assistindo aí esse vídeo, você provavelmente já ouviu falar do termo ecchi/fanservice, né? Esses termos são bem utilizados em cenas, em animes e mangás no geral, onde nós temos aquelas famosas cenas de sexualização e de conteúdo um pouco mais picante basicamente, né? Sabe? Personagem caindo nas partes dos outros personagens, as meninas tomando banho na fonte termal, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não vou explicar o que é ecchi/fanservice, você sabe o que é. E o negócio é o seguinte, na semana passada eu tinha feito um vídeo pra vocês falando um pouco sobre personagens femininas em animes, basicamente, né? Onde eu falei um pouco sobre anime shonen e tudo mais. Eu deixei claro que eu não gostava de como algumas personagens femininas eram representadas de certa forma meio objetificadas e tudo mais. Aquele vídeo foi um vídeo que foi muito bem aqui no canal e foi bem polêmico por sinal, e eu nunca vi tanto comentário de gente reclamando a respeito de eu ter falado que não gostava de fanservice. Nossa, cara, foi metade dos comentários. Ah, pronto, agora, né, Link, fanservice é uma coisa negativa, agora não pode fanservice. Eu acho que talvez eu não tenha me explicado tão bem naquele vídeo, e eu até acabei falando que na outra semana eu ia fazer um vídeo mais focado, né, em fanservice nos animes, sexualização nos animes e tudo mais, e eu ia explicar um pouquinho mais com os meus pontos pra vocês. Então, sem mais delongas, será que fanservice em animes ele é tão ruim assim? É sobre isso que eu queria falar hoje, então senta aí e vem comigo que esse vídeo aqui vai ser longo e complexo. Vamos lá. Para poder falar sobre fanservice em animes, eu acho que é interessante que todos vocês têm que entender que nós podemos separar esse tema, digamos assim, em dois tipos. Nós temos animes que são feitos com o intuito de terem o tipo de cena de fanservice, né? Que são os famosos animes ecchi. E nós basicamente temos o fanservice, que é quando isso acontece em cenas onde o anime não foi planejado pra poder ser assim. Tipo, Fairy Tail é um anime de porrada, mas do nada vai ser uma cena fuxada pro fanservice. Isso é fanservice, e nós temos os animes ecchi, certo? Certo. Sobre os animes ecchi, deixa eu já tirar aqui do caminho com um exemplo simples. Cara, imagina que você entrou na Netflix, né? Você entrou no seu menu da Netflix e tem uma série que basicamente diz que tem cenas picantes, é uma série mais 18 e tal. Então, né, não faz sentido você clicar na série e reclamar depois que tem cenas picantes. Nossa, que série bosta e tal. Animes que fazem isso, que são focados nisso, não tem nada demais, e eu não acho que tenha um problema eles existirem. É tipo você tentar assistir High School DxD, que é basicamente um anime de sexo com poderzinho, e você ficar com raiva porque tem cena picante dentro do anime. Não faz sentido algum. Agora, a parte que é importante a gente falar a respeito disso, cara, é a parte mais complexa, né? Os animes onde isso acontece, mas não são totalmente focados nisso. Eu acredito que fanservice em anime shonen e outros é necessariamente ruim, desnecessário e sei lá o quê. Olha, não acho. Sendo bem sincero, jovens, eu acho que apelo sexual e esse tipo de coisa, apesar de serem temas meio complexos e que a maioria dos animes não adaptam bem, a atração entre seres humanos e esse tipo de coisa, cara, é parte de quem nós somos, é parte da humanidade, e eu acho que tudo bem se algum autor quiser explorar isso em suas obras, no entanto, se ele fizer de forma decente, e é muito complexo tentar explicar isso de algum jeito, então eu vou usar de exemplo um anime que eu sinto que faz isso de uma forma decente, e vocês dizem se concordam ou não comigo, e lá vai eu, mais uma vez, ficar pagando pau pra o anime que eu mais gosto de falar aqui nesse canal, que é Chainsaw Man. Sim, eu acho que Chainsaw Man tem fanservice, e eu acho que fanservice em Chainsaw Man funciona. Agora, por que eu acho que ele funciona? Seguinte, pra gente tentar pensar sobre isso, nós temos que tentar pensar um pouco dentro do contexto, ok, jovens? Pensem comigo no seguinte, né? O protagonista de Chainsaw Man é um adolescente de 16 anos chamado Denji, que por estar ali na sua fase dos 16 anos, cara, ele tá naquela famosa fase da puberdade, sabe? Que ele tá louco pra poder pegar o máximo de mulheres possíveis que ele conseguir. Então, apesar do anime de Chainsaw Man ter o seu foco quase que completamente em lutas, porradas e etc, bom, o Denji, como qualquer ser humano que seja um moleque de 16 anos, ele quer pegar algumas meninas aleatórias aí pela vida, então isso é parte do personagem dele, e assistindo um anime onde ele é o protagonista, você já pode esperar que esse tipo de coisa vai
acontecer. E de fato acontece. Mas o que eu acho engraçado é como é feito o fanservice em Chainsaw. Tipo, o Denji no episódio 2 do anime define que o objetivo dele é uma coisa super aleatória, que ele fala que ele quer pegar no peito de alguma mulher, e esse é basicamente o sonho dele. Então, depois desse episódio, você consegue notar que toda vez que aparece uma menina minimamente bonita, ele fica dando umas encaradinhas, sabe? Tipo, ele fica olhando, mas é feito de uma forma não escrachada na sua cara. Não é forçado, irritante e apelativo. É só tipo, eu vou até quase deixar uma cena passando no fundo pra poder representar pra vocês. O Denji tá conversando com uma mulher bonita, ele olha, dá um focozinho ali, ele finge que não olhou, você dá uma risadinha e você pensa, ah, o Denji é basicamente idêntico a qualquer adolescente de 16 anos, né? Safado. Eu até coloquei a cena pra poder representar um pouquinho pra vocês, mas sendo bem sincero, eu gosto de como é feito, porque não é extremamente forçado e escrachado, sabe? Não é aquelas cenas que o Denji olha e aí as tetas faz aqueles barulhinhos de boing boing, sabe? Tipo que tem aqueles animes super estourado mesmo, que o anime tenta dar aquela forçada. Eu acho legal porque é só um elementinho que tem ali no personagem do Denji em si, sabe? Eu acho interessante porque, ok, o Denji é um adolescente de 16 anos, ele quer pegar nos peitos? Ele quer, mas ele não vira um assediador pra isso também, tipo, o anime não tenta forçar esse tipo de cena, sabe? O Denji não sai pedindo pra várias mulheres que ele conhecem pra poderem deixar ele pegar nos peitos, ou ele começa a bolar uns planos malignos pra poder tentar fazer esse tipo de coisa, sabe? Ele não vira um assediador, basicamente, ele continua vivendo a vida dele, ele imagina umas coisas ali, só que o anime não sente a necessidade de botar a imaginação dele pra você ficar olhando, né? E aí que começa o problema, cara. A maioria dos animes que não criam um contexto pro fanservice, cara, eles utilizam 3 tipos diferentes de fanservice, que eu vou tentar citar aqui e eu vou falar por que eu não gosto dos 3, pra poder ser mais exato. O primeiro tipo de cena que é colocado desse modo é o ângulo de câmera, e essa daqui, quem conhece sabe que é hilária, mas eu vou dar um exemplo prático que vocês vão entender com um mangá que existe, que é Fairy Tail, que é um mangá que basicamente é shonen, ele é focado em porradaria, em lutas, mas ele tem muita cena picante. E sim, jovens, imagina o seguinte, existe uma cena épica acontecendo em um mangá, onde um dragão tá caindo do céu, ele tá morrendo, e você pensa, meu Deus, o dragão tá caindo do céu e tal, mas o quadro que mostra isso tá com a câmera focada na bunda da Lucy. Por nenhuma razão, tipo, ela só tá lá parada mesmo. Ou então você tem essa cena aqui, onde nós temos um senhor que tá em pé. Ele tá morto, ele acabou de morrer e ele é o líder de uma grande família. E a sua filha de consideração, então, vai agradecer a ele por tudo. Ela se agacha no chão e agradece a ele com lágrimas. Mas a cena que mostra isso tá assim, a cena, tipo, você tá entendendo, né? Basicamente, é assim que esse tipo de cena funciona, e sendo bem sincero pra vocês, cara, quando esse tipo de coisa aparece, eu acho meio engraçado, tipo, eu sou um exímio fã de Fairy Tail que gostou muito da obra por vários anos, então não posso mentir que toda vez que eu vi uma cena, tipo, desse jeito, cara, eu começava a rir muito, porque ela quebra totalmente o clima do que acontece, e eu acredito com certeza que algumas pessoas devem detestar esse tipo de cena, porque, vamos ser sinceros, é um pouquinho problemático sim. Eu, inclusive, tenho até um vídeo de um youtuber muito antigo, né, que é um vídeo de um cara chamado Zangado, que resume muito bem a minha opinião a respeito desse tipo de cena. Dá uma olhada e vê se você concorda com ele. O último fator que eu acho que fez o game não ser levado tão a sério é o sex appeal exagerado da Fiona. Aquela bendita exploração das protagonistas gostosas acabou acontecendo em excesso em Haunting Ground. As cenas que supostamente eram para ser aterrorizantes, tipo em cutscenes, exemplificando. A câmera se posiciona no peito da Fiona, na bunda da Fiona. Sabe aquelas coisas de hentai, fetiche japonês, que acaba distorcendo o que tá acontecendo naquele momento? Pois é, você tá ali olhando, puta que pariu, não, vou morrer, meu Deus. Aí você pensa, puta, peitão gostoso, mano, olha que rabão da Fiona. Como assim, mano? É zoado, velho. Mas é verdade. Eu juro pra vocês que eu acho que é exatamente isso, sabe? Tipo, esse tipo de fanservice, ele acaba dando uma distorcida na realidade, sabe? Por exemplo, nessa cena aqui que eu mostrei pra vocês, eu acho engraçado, porque era pra ser uma cena triste, de um personagem se despedindo do outro e tal. Mas, sabe, parece que o autor, ele tá mais interessado em falar, olha como a bunda da Erza é gigantesca, ao invés de focar na parte da cena triste em si. É meio estranho e meio desproporcional, cara. Mas, antes de continuar, deixa eu fazer um anúncio aqui. Vocês sabiam que eu lancei um mangá? Tipo, eu lancei um mangá inteiramente de graça.
pra vocês. Se você tiver interesse, leia agora Paradigma. Ele tá disponível no site e na plataforma Webtoon, que tá com o link aí na descrição. Paradigma é a história de uma garota que acorda com amnésia em um mundo estranho, com criaturas estranhas, desconhecidas, pessoas estranhas e memórias do que parece ser um passado distante. Paradigma é uma história de mistério e eu ficaria muito feliz se vocês dessem uma chance e fossem lá dar uma olhada, beleza? Bom, é isso. Agora vamos continuar com o vídeo, né? E por falar em desproporcional, o nosso segundo ponto são as cenas de fanservice de proporção e de visual. E se você quer um resumo desse tópico, ótimo, é só você assistir One Piece. O tipo de anime que possui esse tipo de cena, cara, é aquele clássico anime que vocês já conhecem, que são aqueles que dão uma exagerada na proporção das personagens. Sabe aquele famoso anime que você vê uma personagem feminina e ela, sabe, é muito exagerada em certas partes, porque parece que o anime quer muito que você entenda que ela tem um corpo incrível e tal. E aquele outro tipo de anime que basicamente vai lá e além de dar uma exagerada nas proporções, eles também dão uma exagerada muito clássica nas roupas, sabe? É aquele clássico meme de tipo, vai ter uma guerra gigantesca com risco de morte e tal, e aí você vai ver o protagonista masculino do negócio e o cara tá usando armadura, capacete, espada, metralhadora e tal, e quando você foca na personagem feminina, ela tá de biquíni, salto alto e só. E vamos ser sinceros aqui, inclusive, cara, eu tô usando o One Piece como exemplo aqui nesse vídeo e nessa parte do fanservice, porque, sendo sincero, o One Piece é um dos animes mais pica que já foram lançados, etc. Então quase ninguém acaba falando sobre isso em momento nenhum, e eu acho importante falar sobre isso, cara, porque é uma coisa zoada e incomoda pra caramba, cara. Eu nunca vou me esquecer de uma personagem que apareceu lá pelo episódio 600 de One Piece, por aí, chamada Rebecca. A Rebecca, cara, ela é uma gladiadora, ou seja, ela luta num coliseu pra poder proteger a própria vida. E, cara, olha a bosta da roupa que a Rebecca usa. Tipo, você consegue olhar pra esta personagem aqui e falar, ah, com certeza ela é uma gladiadora, olha só a armadura que ela tá usando. Eu nem vou falar tanto da parte da deformação de corpo, cara, porque eu acho que é meio óbvio pra todo mundo que já viu um anime que tem proporções ridículas de corpo, cara. Tipo, presta atenção nisso daqui. Isso é a Nico Robin, é uma das personagens principais de One Piece, que é parte do bando do Luffy e tal, ela é uma das protagonistas, basicamente. Você consegue perceber que ela, antes do time skip, antes dos últimos capítulos e tal, ela era linda já, ela já era muito bonita, ela já era muito legal, ela já tinha um corpão, mas ainda parecia um ser humano. Agora, essa é a Robin depois que o fanservice começa a ficar mais pesado no anime, tipo, olha essa merda. O que diabos aconteceu com a barriga dela? Onde foram os órgãos internos? O que é isso aqui, mano, no coração dela? O que aconteceu? Inchou? Ela tá com uma doença incurável? Meu, é muito feio, cara. Por mais irônico que pareça, One Piece é literalmente isso. Tipo, se você for olhar qualquer arco recente de One Piece, cara, em todos os arcos, cara, a Nami, por exemplo, né, que é uma das personagens femininas que mais aparece em One Piece, cara, ela literalmente nunca usa roupas que deem indício que ela vai participar de um combate, sabe? Tipo, ela tá no meio de uma guerra, de biquíni, salto alto e shorts. E é isso, vida segue, acontece. Ou então nos próprios filmes em si, né, onde o pessoal dá uma exagerada monstruosa no personagem dela. Pra vocês terem uma noção, cara, tem esse vídeo no YouTube aqui, onde os caras pegaram, tipo, o filme 7 de One Piece, mas é só os peitos da Nami. E aí, se você for olhar o vídeo, cara, mostra que toda cena que a Nami aparece no filme inteiro, tipo, se ela respira, o corpo dela fica balançando como se ela fosse feita de slime, sabe? Tipo, é uma forçação de barra gigantesca, cara, pra você poder olhar pra personagem e falar, putz, olha que personagem bonita, tá legal, já mostrou, passa pra próxima. E o terceiro e último tipo de cena de fanservice, essa daqui eu não vou nem explicar muito porque eu detesto, sério, muito mesmo, é o fanservice de cenas, jovens, que pra poder exemplificar, você já assistiu algum anime
que enquanto você tava olhando e ele tava tipo com um tema de terror, sei lá, os personagens estavam conversando e tal, e aí do nada tem uma cena de fanservice que é encaixada no meio da história, tipo, personagem encosta em peito da outra personagem, etc e tal. Sabe esse tipo de anime? Sabe estilo Nanatsu no Taizai, aqueles que são bem detestáveis mesmo? Esse tipo de fanservice, eu não vou dizer que ele só é desnecessário, cara. Além dele ser desnecessário, ele é ruim, feio, na maioria das vezes muito vergonha alheia, porque são cenas forçadas que são desconexas da realidade e não fazem sentido de forma alguma, cara. Tipo, você assistindo, você se sente com vergonha, porque fecha os olhos e tenta imaginar comigo o seguinte, cara. Você é jovem, adolescente, fecha os olhos aí e imagina. Você tá conversando com uma colega sua, vocês podem ser íntimos ou não íntimos e tudo mais e tal, mas no meio dessa conversa, cara, acontece um acidente. Você cai e tropeça, esbarrando no peito da sua amiga. Fala sério pra mim. Essa cena, pra você, ela parece picante e tentadora ou ela parece extremamente desconfortável pra você? Eu acho que é meio óbvio de dizer que extremamente desconfortável. Nanatsu no Taizai, por exemplo, é um anime que é detestado por causa disso, cara. E quando não acontece coisas piores, né, que basicamente muitos animes, eles utilizam uma certa tática para poderem se esquivar desse tipo de cena de fanservice, que é o seguinte, que é quando o anime não é odiado por causa dessa cena, um dos personagens do anime acaba sendo odiado, sabe? Tipo, por exemplo, Boku no Hero, né, My Hero Academia. Boku no Hero é um anime de escola, de porrada e tudo mais, vida escolar. No entanto, no meio desse anime, a gente tem lá o Mineta, que ele é um personagem, cara, que ele não tem função alguma na história. A única função dele na história é ser um cara que faz piada de fanservice. Tipo, ele aparece e ele faz uma piada com a bunda das meninas. Aí depois ele vai lá e faz uma piada porque ele tá espionando as meninas trocarem de roupa e sei lá o que e tal. Sabe, tipo, é um personagem que toda vez que ele aparece, você pula o tempo de tela dele porque você não quer ver ele em tela. O fato das pessoas detestarem tanto o personagem do Mineta só mostra o quanto esse tipo de cena é detestável, porque ela não acrescenta em nada na história. Tipo, pega todas as cenas onde o Mineta aparece e fica fazendo piada com as meninas no Boku no Hero, tira essas cenas, me diz, aconteceu algo de diferente? Tipo, mudou alguma coisa na história? Eu tenho certeza que não. Enfim, bom, acho que dessa vez eu consegui dar uma descrição um pouco mais interessante a respeito da minha opinião sobre isso. E, bom, se você não entendeu ainda, reassiste o vídeo aí, que dessa vez eu tenho certeza que ficou bem explicado, beleza? É isso. Tchau.